Agora vamos tratar sobre outros aspectos da corrente elétrica. E um aspecto interessante é o sentido da corrente elétrica. Qual é o sentido real e o sentido adotado para uma corrente elétrica? Aqui, por exemplo, quando você vê esse circuito aqui, nós temos uma bateria. Um lado nós temos o potencial positivo, que é o potencial maior, e do outro lado o potencial negativo, que é um potencial menor. Então, usualmente a gente considera o sentido da corrente como saindo aqui do potencial maior para o potencial menor. Geralmente a gente usa uma seta para representar a corrente com esse sentido. Então ela vai passar pelo dispositivo e vai fechar o circuito aqui. Então esse é um circuito bastante simples, onde temos um gerador de tensão, né? A bateria que produz uma tensão elétrica, uma diferença de potencial elétrico aqui, e que vai fazer mover as cargas e, consequentemente, acionar esse dispositivo aqui, que é um consumidor de energia, certo? Agora observe como acontece com as cargas na realidade. A gente sabe que os elétrons eles vão se mover aqui desse potencial aqui positivo, né, maior, para esse lado aqui onde tem um potencial negativo menor, certo? Então nós vamos ter os elétrons, as cargas negativas, elas vão se mover nesse sentido, certo? Então esse aqui é o sentido real das correntes elétricas. Mas você pode pensar da seguinte forma: como as cargas elétricas estão se movendo aqui, ó, no sentido contrário ao sentido adotado como sentido da corrente, você também pode imaginar como que se fossem cargas positivas andando no sentido da corrente, certo? Então, o sentido da corrente é o sentido em que as cargas positivas se deslocam, mesmo que os reais portadores de carga sejam cargas negativas. Então, quando você tem um fio de cobre, de alumínio, de ouro, o que acontece? O que está se movendo ali, os portadores de carga, são elétrons, certo? Então, eles que são os elétrons livres que caracterizam o material como um condutor. Eles vão se mover no sentido contrário ao campo elétrico, né? No sentido da redução do potencial elétrico, do potencial positivo e potencial negativo. Mas também você pode supor que seriam cargas positivas andando no mesmo sentido da corrente, certo? Então, quando se tratar de cargas negativas, a corrente elétrica, o sentido adotado como sentido da corrente, é o sentido inverso do movimento real desses elétrons. Então, tratando dos metais, a gente sabe que esses metais têm elétrons livres e que facilmente eles podem se mover na rede, né? Através do material. Claro que para isso, o que é que deve existir? Deve existir uma diferença de potencial elétrico. Porque se tem uma diferença de potencial elétrico, vai estabelecer um campo elétrico. Um campo elétrico aqui, vamos assumir como campo elétrico uniforme, que vai empurrar esses elétrons, né? Vai fazer uma força elétrica que vai movimentá-los. Porém, o elétron não se move na rede de átomos, digamos assim, sem achar nenhuma resistência, nenhuma dificuldade. Ele vai encontrar dificuldade nesse movimento, certo? Então, a gente vai ter o elétron se movimentando contra toda essa resistência. Ele vai se chocando contra as partículas, os átomos que ele encontra no caminho e vai tendo uma velocidade que a gente chama de velocidade de deriva. A gente sabe que o efeito de uma força, se o objeto está livre de outras forças, ou melhor, se um objeto sofre a ação de uma força resultante diferente de zero, a tendência dele é acelerar, né? Mas se tem uma força contrária, uma resistência a esse movimento, o que acontece é que essa força a soma dessas forças pode ser zero. E quando acontece isso, a partícula vai se movimentar
com a velocidade constante, certo? Então, as cargas elétricas no circuito elétrico, elas tendem a se mover com regime estacionário, né? As cargas no primeiro momento elas aceleram, mas depois elas encontram essa resistência e começam a se mover com a velocidade praticamente constante, certo? Que é chamada de velocidade deriva, que a gente vai aprender a calcular aqui, certo? Então, a gente já sabe que a corrente elétrica é a variação da carga elétrica em relação ao tempo. Porém, em um condutor, em um metal, a depender do metal, a gente sabe que eles podem ter condutividades bastante diferentes. Por exemplo, nas nossas casas a gente usa o cobre como condutor principal. Mas a gente sabe que o ouro, por exemplo, é um condutor muito melhor. Mas quem vai fazer uma casa com circuito todo de ouro? Né? Fica totalmente inviável. Então, cada material vai ter um nível, um número de portadores de carga de elétrons livres diferente do outro, que é o que vai caracterizar a condutividade desse material, ou também a resistividade desse material, o quanto esse material vai resistir à passagem de corrente elétrica, certo? Então, para modelar a nossa corrente, o que é que a gente supõe? Vamos supor aqui um volume dentro desse fio cilíndrico aqui, por exemplo. Então, essa tampa aqui é o que a gente chama de seção transversal do fio, certo? Alguns elétricos chamam de bitola do fio, né? Que ele vai medir o diâmetro desse cilindro, certo? O diâmetro é tudo isso aqui, é isso? Que é o dobro da metade aqui, que é o raio, né? Então o diâmetro é 2 vezes o raio do cilindro. Então a gente vai ver a quantidade de carga que passa por essa seção transversal ao longo de um determinado comprimento. Então, se eu pego essa área da base e multiplico por uma determinada distância aqui, ó, que as cargas se moveram dentro do fio, eu encontro um volume, certo? E dentro desse volume, ó, nós vamos ter uma quantidade de portadores de carga, certo? Então, aqui, ó, o volume vai ser o quê? A área da base do cilindro, que é essa área A aqui, vezes esse comprimento. E esse comprimento é o quê? É a velocidade de deriva vezes o intervalozinho de tempo, certo? Aqui é velocidade de deriva vezes um delta t, né? Um infinitesimal de tempo aí, né? Uma quantidade bem pequenininha de tempo, certo? Então, com isso, a gente tem um volume. A gente vai multiplicar isso aqui para achar a quantidade de carga, vai multiplicar por N, que é o número de cargas por volume, certo? Isso aqui vai ter dimensão de metro cúbico negativo, né? Ou seja, o inverso de metro cúbico, o inverso de volume. E essa carga Q é a carga elementar, né? Quando a gente está falando de metais, os portadores de carga são elétrons. Então, esse Q aqui é a carga de um elétron. Então, ó, aqui nós temos a carga que tem nesse volume, certo? Então, como é que é definida essa carga? É a carga unitária vezes o número de cargas por volume, certo? Vezes o volume, que é o quê? A velocidade deriva vezes delta t, certo? Porém, quando eu dividir isso aqui por delta t, então, ó, essa parte vai embora e sobra apenas essa equação, certo? Então, com isso, a gente consegue calcular a velocidade deriva. Isolando esse d aqui, a gente tem a velocidade de deriva desses elétrons através do material, que é dada por essa relação. Então, para calcular a velocidade deriva, nós vamos saber qual é a corrente elétrica, o número de cargas por unidade de volume, esse N aqui, que pode variar de material para material, né? Cada material vai ter um número de cargas diferente disponível para se mover, e também essa velocidade deriva vai depender da área, né? Quanto mais estreita a área, quanto menor esse número, né, maior a velocidade deriva, certo? E quanto maior esse número aqui, menor a velocidade de
deriva. É como se fosse uma mangueira de água, né? Quando você aperta a ponta da mangueira que você fecha, diminui a área, o que acontece com a velocidade? A velocidade cresce, é isso? É uma coisa muito semelhante. Então vamos lá. Vamos calcular a velocidade de deriva em um condutor. Então vamos lá. A questão fala assim: qual é a velocidade de deriva dos elétrons de condução em um fio de cobre de raio 900 micrômetros, percorrido por uma corrente de 17 mA? Suponha que a densidade de carga no fio de cobre é N igual a 8,49 vezes 10 a 28 metros cúbicos negativos, né? metro elevado a menos 3. E que a intensidade da corrente é uniforme ao longo da seção do fio, certo? Então, a gente viu, se a gente tem aqui, ó, um cilindro, as cargas vão se mover através dele, né? Que seria representar um fio. Essa aqui é a área do fio, a, a área da seção transversal desse fio. E como é uma área circular, né? A gente sabe que a área aqui é igual a πr ao quadrado, certo? Ok. Então, nós estamos interessados na velocidade de deriva. Então, a gente viu o seguinte, que a corrente elétrica é a variação na quantidade de cargas por unidade de tempo. Então, para a gente saber essa quantidade de cargas, ó, que passa aqui, por exemplo, nessa parte do cilindro, o que é que a gente tem? A gente tem que essas cargas serão o número de cargas por unidade de volume no fio de cobre, vezes a carga, por um volume, né? Que vai ser o quê? Ó? A área, vezes a velocidade de deriva. Escrever ela assim, velocidade deriva. Área, velocidade deriva. Vezes um intervalozinho de tempo. Ou seja, as cargas que estão se movendo aqui. As cargas que estão se movendo aqui no condutor. Elas vão se deslocar por uma distância, certo? Que vai ser a velocidade de deriva vezes esse intervalo de tempo. Tudo isso dividido pelo ΔT da equação. Ou seja, vamos chegar naquela equação que a gente tinha mostrado anteriormente, né? Que a velocidade de deriva vai ser igual a corrente dividido por N Q vezes A. Certo? Então, a gente pode calcular a área por fora, né? Aqui, por exemplo, a área vai ser igual a π. R está como 900 micrômetros. Temos que colocar em unidade semi-internacional. Então vai ficar 900 vezes 10 a menos 6 metros, né? E isso ao quadrado. Vou até arrumar aqui. Vai ficar, ó, isso aqui é uma coisa aqui, 9 vezes 10 a menos 4 ao quadrado. Certo? Então, calculando essa área aqui, nós vamos ter o quê? 9 ao quadrado, que dá 81, vezes 3,14. Então, nós temos aqui, ó, 254,3 vezes 10 a quanto? Ó, aqui a gente vai multiplicar 4 vezes 2, né? Vai ficar menos 8. Eu vou deixar assim esse número, certo? Aqui é metros quadrados.
Vamos substituir agora aqui. A corrente eu tenho apenas 17 mA, então vai ficar 17 vezes 10 a menos 3 amperes. O N é esse número aqui, né? Esse número aqui, que é a quantidade de carga por volume de condutor. Certo? Então vai ficar 8,49 vezes 10 a 28. A carga é a carga elementar. Deixa eu aumentar isso aqui. A carga elementar ela vale quanto? A carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E a área foi, vou colocar aqui, ó, 500, ou melhor, 254,3. E essa potência 10 eu vou colocar aqui em cima, ó, vezes 10 a 8. Certo? Então, quanto é que vai dar isso aí? Eu vou fazer a conta aqui, vai ficar 17 dividido por 8,49 dividido por 1,6 dividido por 254,3. Então, encontrei aqui esse valor, 0,0049. Vamos agora para as potências de 10. Potências de 10, conserva a base e soma ou subtrai os expoentes, né? Aqui em cima eu tenho que somar e com os de baixo eu tenho que subtrair, né? Então vai ficar menos 3 mais 8. E aí aqui o 23 é positivo, né? Então aqui, ó, menos 23. Quando fizer o menos da divisão com o menos 19, ficar mais 19. Certo? Então encontrei aí, ó. Isso aqui é elevado a 1. Certo? Então a velocidade de deriva aí vai ser o que, ó? Vou escrever assim, 4,9 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Deixa eu ver se isso aqui tá certo. Tinha feito essas contas antes. Então essa é a questão 2, né? Então, ó, vou verificar aqui se a gente errou alguma continha. Então a área deu isso aqui, né? 254,3 a menos 28. Aqui a corrente elétrica, a carga. Então aqui, ó, a gente errou alguma coisa nessas potências aqui. O número aqui na frente foi o mesmo. E aqui, na verdade, deu 10 a menos menos 4. Certo? Então, menos 3 menos 3 mais 19 mais 28, ou melhor, menos 28 e mais 8. Então deu aqui, ó, menos 4. Certo? Então esse aqui é o resultado correto, ok, para essa questão. Joia?